O programa Saber Direito desta semana é com o professor Miguel Roberto da Silva. O curso é sobre direito empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, esse é o programa Saber Direito Aula. Eu sou o Miguel Roberto da Silva, advogado e professor, especialista em Direito Empresarial e mestrando em Direito. No Saber Direito Aula dessa semana, o nosso tema é Direito Empresarial, Teoria Geral. E nós vamos começar falando, na aula de hoje, a respeito de atividade econômica e empresarialidade. Bem, o nosso roteiro dessa aula vai falar de princípios constitucionais da ordem econômica, atividade econômica regular e irregular, empresarial ou não empresarial, individual e coletiva e atividade rural. Primeiramente, falando de princípios constitucionais da ordem econômica, temos que estabelecer que o Brasil hoje é uma democracia e uma economia de mercado, ou um Estado democrático de direito neoliberal. Significa dizer que a atividade econômica é livremente desenvolvida tanto por agentes econômicos privados como pelo próprio Estado. Então, se formos para a Constituição Federal, no artigo 170, veremos lá a ordem econômica estabelecida e os princípios constitucionais que norteiam essa ordem econômica. Em primeiro lugar, no caput desse artigo 170, vemos que há o princípio da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. O que isso significa? Valorizar o trabalho humano é remunerar bem a atividade desempenhada tanto por empregados, por trabalhadores, quanto também por empresários, não é? Que exercem uma atividade de risco, empregando seu capital e seu labor para exercer uma atividade que vai produzir bens e serviços para a comunidade. A justificativa moral do lucro do empresário é o risco da sua atividade e este lucro é a sua remuneração. Da parte da livre iniciativa, quer dizer que toda e qualquer pessoa está livre para exercer qualquer atividade econômica ou qualquer profissão, atendidas às exigências legais, mas sem precisar de uma autorização precípua do Estado para exercer a atividade que bem desejar. Sem livre iniciativa, não há economia de mercado e, portanto, não há que se falar em empresários ou empresas. Outro princípio da ordem constitucional muito importante, que está no inciso 2 desse artigo 170 da Constituição, é a propriedade privada. Sem propriedade privada, também não há que se falar em economia de mercado. Já vimos que se o Estado detém o monopólio dos meios de produção, a economia não vinga. Isso que acontecia nos regimes comunistas da antiga União Soviética. Então, o Brasil é um país capitalista. E um dos princípios, dos pilares da doutrina do país, de uma economia capitalista, é a propriedade privada. Porém, a propriedade privada tem que exercer uma função social. Significa dizer que ela deve atender não só os interesses daquele que tem o direito real sobre a coisa ou sobre o bem, mas também os interesses da comunidade. A empresa, que nós vamos estudar aqui, é um exemplo pronto e acabado do exercício da função social da propriedade, como veremos a seguir. Outro aspecto importante, outro princípio importante que norteia a ordem econômica brasileira é o princípio da livre concorrência. Veja que o princípio da livre concorrência estabelece o seguinte: no artigo 173, parágrafo 4º da Constituição. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Então, no Brasil, nós temos uma lei que trata desse assunto, que é a Lei 12.529 de 2011, que estabelece o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o CBDC. Outro princípio muito importante da ordem econômica brasileira, que está pautado na Constituição, é a proteção ao consumidor. E nós temos o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, que cria um sistema de proteção ao consumidor, que é a razão de ser das empresas, não é? Outro princípio também bastante importante de se desenvolver na economia é a defesa do meio ambiente. Também temos uma lei que trata desse tópico, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998.
temos ainda um outro princípio muito importante, que é o tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. Esse tratamento diferenciado ou favorecido às empresas de pequeno porte foi estabelecido também por uma lei complementar, que é a Lei 123 de 2006, que firmou o Estatuto das Empresas de Pequeno Porte e criou o Sistema Simples Nacional, que é um sistema simplificado e com muitas vantagens da parte tributária das obrigações das pequenas e médias empresas, como forma de incentivo ao pequeno empreendedor de montar o seu negócio e de exercer uma atividade econômica útil e que o remunere bem por essa sua iniciativa e atividade. Vejam só aqui os princípios constitucionais da propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, da defesa do consumidor e da defesa do meio ambiente, estão devidamente regulamentados através de leis, de maneira que estes princípios possam efetivamente ser aplicados no mercado, na atividade econômica. Então, para cada princípio desse, há um subsistema jurídico que procura conferir a esse princípio efetividade no mercado. Bem, uma outra coisa bastante importante de tratarmos é a forma de intervenção do Estado na economia. Todos sabemos que, apesar de vivermos uma economia liberal, o Estado tem um papel preponderante, muito importante, quando intervém no domínio econômico, quando atua de forma a desenvolver uma atividade econômica específica, como se fosse um agente privado, um empresário, um grande empresário, através das suas empresas estatais, ou então, quando ele atua no mercado, como um agente regulador, normatizador e fiscalizador da atividade econômica. A essas formas de intervenção do Estado se nominam como intervenção direta no domínio econômico e intervenção indireta no domínio econômico. A Constituição estabelece o seguinte, no artigo 173 caput, a Constituição estabelece que, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Essa intervenção direta significa que o Estado atua no mercado como se empresário fosse. E como é que ele faz essa intervenção direta no domínio econômico? Ele faz isso através das suas empresas estatais, que são o quê? As empresas públicas, como é o exemplo da Caixa Econômica Federal, como é o exemplo da empresa de Correios e Telégrafos, e faz também a intervenção através das sociedades de economia mista, que podemos citar como exemplo a Petrobras, o Banco do Brasil, que todas essas empresas têm uma função preponderante em segmentos do mercado que são de importância vital para o país, para a nação. Bem, e como é que o Estado faz a sua intervenção indireta no domínio econômico? O Estado intervém de maneira indireta como agente normatizador e fiscalizador da atividade econômica. Ele faz isso através das suas agências reguladoras. São exemplo de agência reguladora a Anatel, a ANEEL, a ANP, a ANTAC. Todas essas agências, o que fazem é atuar como criadoras de normas e regulamentos para que os agentes econômicos cumpram essas normas, de maneira com aqueles que cumpram os princípios constitucionais que nós já elencamos aqui, e fiscalizam essa atividade, porque caso não haja cumprimento dessas normas, essas agências então têm a incumbência de aplicar multas e outras medidas necessárias para enquadrar esses agentes econômicos que não estão agindo conforme as regras determinadas pelo mercado, pelas leis. Muito bem, veja que no caso da intervenção indireta no domínio econômico, o artigo 174 da Constituição estabelece o seguinte: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Se olharmos esses dois artigos da Constituição, percebemos que a função preponderante do Estado deve ser aquela de domínio indireto, ou seja, ele deve preponderar, a intervenção dele no domínio econômico deve preponderar pelo lado da normatização e da fiscalização das atividades econômicas. Ele deve agir como agente empresário, que é a intervenção direta, de uma forma acessória e secundária à iniciativa privada. É o que está em tese na Constituição, ainda que a prática, muitas vezes, revela que o Estado brasileiro intervém bastante na economia, inclusive como agente empresário em concorrência com a iniciativa privada. Isso é um assunto que causa bastante polêmica, mas a intervenção estatal com essas empresas estatais busca sempre o desenvolvimento do país. Não é? O equilíbrio entre essas duas funções do Estado, a intervenção indireta e a intervenção direta, é necessário para que os agentes econômicos privados, os empresários entre eles, possam, então, praticar suas atividades e exercer, digamos, a liderança dos investimentos na corrida pelo desenvolvimento do país. Bem, dito isto, nós vemos que a Constituição estabelece princípios de onde deve funcionar a ordem econômica e que esses princípios estão regulados em subsistemas jurídicos. Princípios, quais são esses os mais importantes e que afetam a vida das empresas e, portanto, são objeto de estudo do direito empresarial? São esses: a livre concorrência, que nós temos o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e esta lei que eu já comentei com vocês, que é a lei que criou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, através do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O Código de Defesa do Consumidor, porque ele protege justamente o quê? O cliente do empresário, aquele que vai comprar bens e serviços que são produzidos pelas empresas, não é? E a função social da propriedade, que no caso da empresa é de suma importância, porque uma empresa hoje, para funcionar, ela tem que estar respeitando todos esses princípios constitucionais. Ela tem que respeitar o consumidor, ela tem que respeitar o meio ambiente, ela tem que prover a comunidade de bens e serviços, ela tem que recolher tributos e, evidentemente, que ela tem que produzir lucro para o empresário que está gerindo a atividade. Bem, se formos agora classificar a atividade econômica, a gente pode fazer uma grande classificação que seria a atividade que é regular e a atividade econômica irregular. O que significa isso? Nós sabemos, e há estatísticas confiáveis, produzidas pela Fundação Getúlio Vargas e por outros institutos, de que boa parte daquilo que se produz no país vem da atividade informal, vem da atividade que não está regularmente constituída, que não é escrita ou registrada em nenhum dos órgãos competentes. São um exército de pequenas, digamos, formiguinhas, né, de pequenos empreendedores que atuam no mercado, que produzem, vendem bens e serviços, mas que não fazem essa atividade de forma regular. Isso é um tanto quanto inconveniente para a economia, para o Estado e para a comunidade, porque aquele que exerce uma atividade irregular, ele costuma não atender a certos pressupostos ou certos princípios da atividade econômica. Então, quando ele vai contratar um funcionário, ele contrata sem carteira assinada, ele não tem cuidados especiais com o meio ambiente, ele muitas vezes não dá garantia da venda dos seus produtos ao consumidor. Então, essa é uma atividade que existe, ela é reconhecida, é uma parte preponderante do PIB, calcula-se que cerca de 1/3 do PIB brasileiro hoje é produzido por pequenos empresários informais, não regulados, não registrados, e ela está aí, é uma verdade. O que tem acontecido é que o Estado procura trazer essa grande comunidade de empresários que estão na clandestinidade ou na irregularidade para uma atividade formal, constituída segundo as leis, registradas nos sistemas apropriados, porque assim este empresário vai estar cumprindo todos aqueles princípios estabelecidos na ordem econômica. Vai estar contratando de maneira regular seus funcionários, vai estar recolhendo tributos, principalmente, de uma forma correta, segundo as leis,
e também vai estar atento a outras questões que envolvem hoje a atividade empresarial. Então, a atividade irregular existe, é um fato, mas ela, se não é reprimida, ela não é, digamos, autorizada no sentido de facilitada pelo Estado. O Estado procura facilitar, sim, o ingresso dessa imensa comunidade de empreendedores informais na formalidade, na regularidade. A atividade econômica regular é aquela exercida, não é, pelos empresários ou pelas sociedades empresárias que estão devidamente registrados. Então, veja só o que fala o nosso Código Civil no artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Essa é a definição de empresário. Agora, olha o que fala logo em seguida o artigo 967 do Código Civil. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Ora, o que o direito está a dizer é que o empresário, para atuar, deve estar devidamente registrado no Registro Público de Empresas Mercantis, que fica a cargo das juntas comerciais. Sabemos, como disse, que isso não é uma realidade para a totalidade do mercado. No entanto, esse é o dever do empresário. O empresário que quer estar devidamente regularizado na sua atividade, ele tem que estar inscrito na junta comercial. Isso traz para ele uma série de seguranças, assim como, também é evidente, uma série de responsabilidades. Não é? Quais são ou qual é a diferença básica e principal entre o empresário que está regularizado e aquele que não está? Primeiro que o empresário regular, devidamente inscrito, tem os auspícios de vários sistemas legais, como, por exemplo, aquele que já citei, que é o Simples Nacional, criado pela Lei 123, Lei Complementar 123 de 2006. O que faz o Simples Nacional? Ele cria uma série de simplificações na burocracia tributária e na burocracia trabalhista para o pequeno e médio empresário. Então, o empresário que está devidamente regularizado, inscrito em junta comercial, ele tem a possibilidade de requerer, não é, a sua entrada ou a sua inscrição também no Simples Nacional. Esse sistema dá ao empresário isenção de alguns tributos, redução nas suas obrigações tributárias, no sentido burocrático do termo, ou seja, ele pode, numa declaração única, fazer o pagamento de diversos tributos e algumas obrigações trabalhistas de ordem administrativa também são simplificadas. É uma forma institucional de incentivar o pequeno empresário a atuar regularmente. Não é? Agora, se eu sou um empresário irregular, eu não faço jus a entrar no Simples Nacional. Eu não posso requerer esse benefício. Sem estar regularizado, eu não tenho condições de ter meu ingresso no Simples Nacional e ter, então, essa redução da burocracia e isenção de alguns tributos. Outra diferença é que, no caso do empresário individual hoje, ele pode constituir-se sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada, que nós veremos daqui a pouco. Isso é uma grande vantagem para ele, porque ele consegue limitar a responsabilidade por dívidas do seu negócio, do seu empreendimento, ao capital que ele tenha afetado a empresa. E não vai arcar, em princípio, com o seu patrimônio pessoal particular por essas dívidas. Quando você está como empresário irregular, você também não tem os auspícios dessa separação. De maneira que você vai ter a possibilidade de ter seus bens pessoais, não é, constritos judicialmente por dívidas que a sua empresa tenha. Não há separação, não há afetação de patrimônio. Se confundem aquilo que o empresário dedicou, afetou para o negócio, o comércio dele e o seu patrimônio pessoal. Bem, agora vamos chamar a primeira pergunta. Olá, professor Miguel Roberto. Meu nome é Mariana Almeida e a minha dúvida é: como se aplica às empresas o princípio constitucional da função social da propriedade? Muito bem, Mariana. Como eu dizia no início da aula, a propriedade é um direito estabelecido na Constituição e sem propriedade não há mercado e não há livre empresa. A empresa
deve ser entendida como atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. E quem é que empreende essa atividade? O empresário, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Eu acho que a empresa é o exemplo mais puro e acabado do exercício da função social da propriedade, porque essa atividade econômica organizada, que é a empresa, vai gerar o quê? Primeiro, ela gera bens e serviços. Vamos lá à definição que vimos no artigo 966? Diz aqui assim, do Código Civil, 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente o quê? A atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, veja, essa atividade é a empresa. Ora, se uma empresa produz bens e serviços, se ela é regularmente inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis, ela tem a força de, primeiro, gerar bens e serviços úteis à comunidade. Segundo, ela gera recolhimento de tributos. E, por último, ela gera empregos. Então, uma empresa bem gerida e gerida de forma regular tem o condão de gerar empregos, produzir bens e serviços para a comunidade e recolher tributos. Acho que isso é, em suma, uma função social importante da propriedade do empresário. Então, toda empresa cumpre sua função social se estiver atendendo os princípios da ordem econômica. Diferentemente, por exemplo, de outros tipos de propriedade. Imaginemos que eu tenha um imóvel, não é? Uma fazenda improdutiva. Eu tenho a propriedade desse bem imóvel, mas ela não está gerando empregos, ela não está gerando produtos úteis à sociedade e não está cumprindo a sua função social. Então, a empresa, gerida de forma regular pelo empresário, é, em suma, ela atende à função social da propriedade, em todos os seus aspectos. Bem, continuando aqui nossa aula, nós vimos o seguinte, falávamos aqui do empresário individual e a diferença entre ele ser regular ou irregular. Aquilo que falamos a respeito do empresário individual também é válido para a sociedade empresária. Então, veja, a sociedade empresária, a diferença é que ela é um grupamento de pessoas que se reúnem constituindo uma pessoa jurídica, unidos de affecto societatis, como veremos agora, que seria o ânimo societário. As sociedades empresárias também têm a obrigação típica, essa que é dada aos empregados, aos empresários individuais. Veja só o que fala o artigo 985 do Código Civil. A sociedade, no caso aqui estou me referindo à empresária, adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. No registro próprio aqui, no caso, é o Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das juntas comerciais. Então, também fala aqui o artigo 1150 do Código Civil. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas e a sociedade simples, que é um outro tipo de sociedade, que vamos falar ainda mais à frente, ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Então, essa é a diferença básica entre uma atividade regular ou não. Aquela que está inscrita num registro que a lei determina e, portanto, obrigada a cumprir com mais rigor os princípios constitucionais da ordem econômica através de toda essa legislação esparsa desses subsistemas legais. Bem, o que é uma sociedade irregular? A sociedade irregular é aquela que não é constituída conforme os ditames da lei. Não está registrada na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas civis, se for uma sociedade simples. Na junta comercial se registram as sociedades empresárias, no cartório de registro civil de pessoas jurídicas se registram as sociedades simples. Que nós falaremos mais à frente a diferença entre essas duas sociedades. Quando uma sociedade não está registrada devidamente, ela não é dotada de personalidade jurídica. E da mesma forma que o empresário individual tem prejuízos por essa situação. Por quê? Porque aqueles que formaram essa sociedade, os seus sócios, respondem de maneira ilimitada e solidária pelas dívidas do negócio, sem poder proteger o seu patrimônio privado pessoal, como acontece, em regra, com as sociedades constituídas regularmente, porque elas se constituem sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima,
que tem o condão de proteger o patrimônio pessoal dos sócios dos riscos do empreendimento econômico, fazendo uma separação patrimonial entre elas. Ou seja, quando se constitui a sociedade, vai se fazer aí, através de uma teoria da ficção legal de Savigny, a constituição de uma pessoa jurídica que é dotada de um patrimônio próprio, como veremos em seguida. Bem, então, a sociedade irregular, ela pode se constituir sob sociedade em comum ou sociedade em conta de participação. São dois tipos previstos, inclusive, na legislação. Ou seja, o direito reconhece a existência de sociedades que não estão regularmente constituídas e dá a elas efeitos e obrigações legais que são, então, delineados no Código Civil. A sociedade em comum é aquela cujos sócios não levaram o contrato social, o ato constitutivo a registro, ou se levaram, esse ato constitutivo caiu em algum tipo de exigência que não foi solucionada. E a sociedade em conta de participação é a chamada sociedade oculta ou secreta, como nós veremos também em aulas próximas, na qual existe um sócio ostensivo que exerce o empreendimento e diversos sócios investidores, não é? Sócios que não têm atuação à frente da sociedade, mas que investiram capital nela. A atividade empresarial, como nós vimos até agora, ela também pode ser classificada em individual e coletiva. Como dissemos, a atividade individual é aquela praticada pela pessoa natural, física, que é o empresário individual. E a atividade coletiva ou social é aquela exercida pelas chamadas sociedades empresárias. Então, em gênero, nós podemos dizer que empresário pode ser pessoa física, natural, o empresário individual, ou a pessoa coletiva, pessoa jurídica, que é a sociedade empresária. A novidade que existe do ano passado para cá é que o empresário individual, que antes não podia, agora já pode constituir-se sob a forma de pessoa jurídica. É uma opção dele, desde que ele tenha um capital mínimo de 100 salários mínimos, de constituir-se sob a forma da empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI ou EIRELI, não é? Isso é um instituto criado muito recentemente pela Lei 12.441 de 2011 e que nós vamos abordar numa aula específica em breve. Muito bem. A atividade empresarial coletiva, então, como eu dizia, a sociedade empresária também é regulada e muito bem regulada no Código Civil e podemos então ler aqui o que é a essência de uma sociedade. O artigo 981 do Código Civil fala o seguinte: celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e partilham entre si de resultados. Ora, esse artigo, ele está positivando um princípio ou um efeito necessário, que é o affectio societatis. Affectio societatis é o ânimo societário que as pessoas precisam ter para, então, formar uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária e, atendendo a o que diz aqui o artigo, contribuir para a formação do capital social dela, trabalhar no desenvolvimento da atividade e repartir entre si os resultados. Toda sociedade, salvo as exceções expressas, né, é considerada empresária quando ela tem objeto típico de empresário, ou seja, quando ela exerce a atividade econômica organizada típica de empresário, aquela que nós lemos no artigo 966. Quando ela não é empresária, ela vai ser uma sociedade simples, que veremos que é aquela exercida por profissionais liberais, não empresários. E ainda um terceiro modelo são as cooperativas, que o Código Civil atual determina que são sociedades simples, não é? O que é comum em toda a sociedade? Ou seja, o que quer dizer um ente social desses? Quais são os pressupostos que ele deve ter? Primeiro, pluralidade de sócios. Exceto em algumas exceções previstas também em lei, a sociedade tem que ter 2 ou mais sócios. Pluralidade de sócios é uma condição essencial para o ente sociedade, empresária ou simples. Affectio societatis, ou ânimo societário, que é esse descrito no artigo 981. As pessoas têm que estar com o desejo de contribuir com bens e serviços para a consecução de uma atividade em comum,
e a partilha entre si de resultados. Isso não é uma coisa fácil. Por isso, muitos optam em ser empresários individuais, porque não querem dividir decisões, responsabilidades ou atritos com outros sócios no desenvolvimento da atividade. Agora, qual é a grande vantagem de você ter uma sociedade empresária, constituir-se com um grupo de pessoas? É porque você pode limitar a sua responsabilidade por dívidas do empreendimento, coisa que até bem pouco tempo atrás o empresário individual não conseguia. Agora, com a criação da empresa individual de responsabilidade limitada, ele pode. Outra coisa específica é a formação do capital social. Claro que toda sociedade, para funcionar, tem que ter patrimônio, tem que ter bens, tem que ter insumos, tem que ter máquinas. Então, esse conjunto patrimonial, ele é formado através de entradas dos sócios. E essas entradas, ou seja, a subscrição e a posterior integralização do capital social, pode ser feita comumente em dinheiro, em bens ou em créditos. O fato é que é necessário dotar a sociedade de bens, de patrimônio, para que ela possa exercer a sua atividade. E uma vez que ela seja personalizada, esses bens e patrimônios que são cedidos pelos sócios passam a ser dela a sociedade e não mais integrar o patrimônio pessoal desses sócios. Por fim, a partilha de resultados, evidente. Se várias pessoas contratam uma sociedade, trabalham arduamente em busca de consecução do resultado que é o lucro, esse lucro, ou eventualmente o prejuízo, deve ser partilhado entre todos os sócios. Então veja que toda sociedade tem pluralidade de sócios, ânimo societário, exerce, no caso da sociedade empresária, atividade típica de empresário, há uma formação de capital social com a entrada de todos os sócios e eles partilham entre si os resultados. Quando se trata de uma sociedade simples, estão todos esses elementos presentes. A única diferença é que a sociedade simples, o objeto social dela, a atividade que ela exerce, não é típica de empresário, é típica de profissional liberal. São exemplos de sociedades simples, as sociedades de advogados, sociedades de médicos, de dentistas. Não é? Há uma diferença importante aí. E essa diferença importante vai ser verificada em aula posterior. Bem, outra atividade econômica que é constituída legalmente e é muito importante é a atividade rural. A atividade rural, nós sabemos que ela se divide em agronegócio, que é o exercício de grandes empreendimentos econômicos, e na agricultura familiar, de subsistência, que tem uma importância menor do ponto de vista de país, mas é o sustento de muita família no interior. O agronegócio e a agricultura familiar se dividem, não é? Porque o agronegócio tem interesse em funcionar com regras de mercado, segundo uma empresa, e a agricultura familiar geralmente não tem essa preocupação. Olha o que nos fala o artigo 971 do Código Civil. Ele fala assim: um empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, na verdade, aquele que exerce a profissão de agricultor. Observadas as formalidades legais, se requerer inscrição no registro público de empresas da respectiva sede, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. O 984 também fala a mesma coisa, só que agora dirigido à sociedade. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria do empresário rural e seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, poderá, com as formalidades legais, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da sua sede e ficará equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. Então, reparem que a atividade rural, para se transformar em empresária, requer uma atitude proativa daquele que exerce essa atividade. Qual seja essa atitude? Requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais da sua atividade como tal. A partir daí, então, ele é considerado empresário para todos os efeitos. Se ele não tomar essa atitude, essa decisão, ele não será considerado empresário. Bem, e quais são as atividades não empresariais? São aquelas que não se exercem através da empresa, ou seja, daquela atividade definida no artigo 966, atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Em outras palavras, são aquelas atividades em que quem a exerce não é um coordenador, não é,
não usa os fatores de produção para intermediar, para produzir bens e serviços e, com isso, ter o lucro. As atividades não empresariais são aquelas típicas de profissional liberal. Quais são os profissionais liberais? São os autônomos, são os profissionais que têm formação intelectual, técnica e científica, como advogado, médico, contador, dentista. Então, vejam só o que fala o Código Civil no artigo 966, parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então veja que o requisito de organização dos fatores de produção é o que caracteriza esse elemento empresa. Então vejamos, digamos que um médico que atenda no seu consultório os seus clientes, ele não está fazendo a gestão de fatores de produção, que são capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Ele está, na verdade, prestando um serviço direto ao seu cliente, um serviço que demanda um conhecimento técnico, científico e uma chancela profissional. Agora, imaginemos que esse médico passe a ter outros auxiliares, monte uma clínica e essa clínica, com o passar do tempo, evolua até a situação de se transformar num hospital. E ele, então, passe a maior parte do tempo dele, não é? Exercendo as atividades mais como gerente e administrador de fatores de produção do que propriamente atendendo seus clientes como médico. Nessa circunstância, vê-se que a atividade médico que ele exercia como pessoa atendendo seu cliente passa a ser integrada como fatores de produção. Ele mais age como administrador do que como médico. Nessa condição, poderá-se considerar que esse profissional liberal ou essa atividade que ele exerce tem agora um caráter empresarial, porque preponderam a gestão dos fatores de produção em detrimento da atividade técnica que ele antes exercia. Bem, sob essa polêmica, vê-se aqui que existem, inclusive, enunciados de doutrina do Conselho de Justiça Federal. Cabe aqui uma explicação. O Conselho de Justiça Federal é um órgão do Superior Tribunal de Justiça encarregado de discutir, não é, disposições polêmicas da lei civil, do Código Civil. Afinal de contas, uma das missões, ou a principal missão do STJ, é padronizar, uniformizar o entendimento da lei federal. Então, nessas jornadas de direito civil promovidas pelo Conselho de Justiça Federal, concorrem vários juristas, advogados, juízes, professores, promotores públicos, e eles então chegam a certas conclusões sobre a forma de interpretar os artigos do Código Civil e produzem enunciados. Esses enunciados não são ou não têm a força de jurisprudência, não são súmulas de jurisprudência, mas são considerados doutrina, e uma doutrina muito abalizada. Veja então o que falam os enunciados de súmula do Conselho de Justiça Federal a respeito dessa questão de quando é que uma atividade é empresarial ou liberal. O exercício da atividade de natureza exclusivamente intelectual está excluído do conceito de empresa, diz o enunciado 193. O enunciado 194 fala assim: os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. É aquele exemplo do médico que eu acabei de dar. Então, vejam só, está bem definido o que é empresarial e não. Atividade típica de profissional liberal é não empresarial. Atividade de empresário é aquela que faz a gestão dos fatores de produção, produzindo bens e serviços e buscando lucro. O profissional liberal não busca lucro, pelo menos teoricamente. O que ele busca é honorários pelo seu trabalho. Não é? Então, o médico, o contador, o dentista e o advogado, eles cobram honorários pela prestação dos seus serviços. Bem, e, por fim, disse eu aqui, a sociedade simples, que é aquela justamente onde se enquadram os profissionais liberais. Quando os profissionais liberais querem exercer uma atividade através de sociedade, eles formam uma sociedade simples. Agora vamos chamar a segunda pergunta. Meu nome é Camila Amaral e minha dúvida é: uma banca de advocacia deve ou pode constituir-se sob qual modalidade societária? Muito bem, Camila. Uma pergunta muito interessante. As sociedades simples, em geral, são aquelas, como eu disse, que congregam os profissionais liberais. A sociedade simples é uma forma de sociedade que deve ser registrada
no cartório de registro de pessoas jurídicas. Ela não é registrada em junta comercial, não é? É o que se chamava antigamente, sob a vigência do Código Civil de 1916, das sociedades civis. O escritório de advocacia, não é, por determinação da lei que organiza a advocacia, né, o Estatuto da OAB, ele deve necessariamente ser uma sociedade simples. Ocorre que o registro dessa sociedade simples, que é o escritório de advocacia ou a sociedade de advogados, não se faz no cartório de registro de pessoas jurídicas como as demais sociedades simples. Esse registro deve ser feito na sede da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, onde o escritório funcione. Então, resumindo, o escritório de advocacia, a sociedade de advogados, constitui a sua pessoa jurídica sob a forma de sociedade simples, com inscrição dos seus estatutos na seccional da OAB, onde tem a sede. Okay? Bem, continuando, uma coisa importante que havíamos falado é as cooperativas. Bom, a cooperativa, segundo o regramento do Código Civil atual, ela é uma espécie de sociedade simples. Só que ela tem uma regulação, inclusive mais antiga, que traça a forma com que ela funciona. Ora, a cooperativa são associações autônomas de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer, não é, suas necessidades e interesses. A cooperativa, ela não visa lucro, não é? Ela tem como atividades, por exemplo, ações culturais, recreacionais, sociais, e reverte a sua atividade em benefício dos seus próprios sócios, não é? Seus cooperados. Então, o que diz aqui o artigo 982 do Código Civil, parágrafo único? Que a cooperativa, não é equiparada à sociedade simples. Há um pequeno problema aí, porque anteriormente, aliás, essa lei ainda está em vigor, a Lei 5.764 de 71, que regula as cooperativas, e, portanto, anterior ao Código Civil de 2002, atribuía a inscrição do registro das cooperativas às juntas comerciais. E o atual Código, ao falar que a cooperativa é um tipo de sociedade simples, remete o registro dessas sociedades aos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas. De maneira que hoje, na prática, se vê cooperativas que têm registro em junta comercial e cooperativas que têm registro em cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Muito bem. Falávamos também de atividade rural regular, que demanda do empresário uma ação de inscrever-se em junta comercial, não é? Então, se eu quero regular empresarialmente, quero estar sob os auspícios do regime empresarial, eu devo regular minha atividade rural fazendo a inscrição na junta como empresário individual ou como sociedade empresária. E se eu não fizer ou não tomar essa atitude, a minha atividade vai ser considerada não empresarial. Irregular ou não, isso depende do tipo de organização que eu vou dar ao negócio. Se eu for uma empresa, ou seja, se eu atuar num agronegócio, vou ter muito interesse em regular a minha atividade de forma empresarial, estar sob o regime empresarial, fazendo a minha inscrição na junta comercial. Vejam só, o Código Civil de 2002, ele deu uma revolucionada na forma de ver a atividade de empresário ou atividade comercial. Até janeiro de 2003, que foi a data que entrou em vigor o Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 2002, não é? Vigia no Brasil uma concepção tanto quanto diferente do que se trata o comércio e a atividade comercial e empresário. Estava em vigor, na sua plenitude, o Código Comercial de 1850. O que fez o Código Civil de 2002? Ele revogou parte desse Código Comercial de 1850 porque trouxe para o interior do Código Civil, no livro 2, que trata do direito de empresa, que vai dos artigos 966 até o artigo 1195, ele trouxe toda uma regulação sobre o direito de empresa calcado na teoria da empresa, que é uma teoria de origem italiana, que nasceu no Código Civil italiano de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, na Itália fascista de Benito Mussolini. A teoria da empresa, ela muda a forma de ver a atividade econômica empresarial. Por quê? Ela estabelece
3 elementos. E esses 3 elementos são fundados em 2 artigos do Código Civil atual. O primeiro e mais importante é o artigo 966, ou 966, que eu já li diversas vezes aqui. Ele define o que é empresário e também define o que é empresa. Olha o que o artigo 966 nos diz de novo. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Ora, empresário é quem exerce a atividade. E empresa é a própria atividade exercida pelo empresário. Então, esse sentido leigo que nós damos ao termo empresa não se aplica à teoria aqui vista. Empresa não é nenhum lugar e empresa também não é uma pessoa que realiza. A empresa é a própria atividade econômica organizada para produzir e circular bens e serviços. Então, na teoria da empresa, o empresário é a pessoa física, natural ou jurídica, sociedade empresária, que exerce a empresa. Logo, ele é o titular de direitos. E a empresa, como é uma atividade, ela é ou tem a natureza jurídica de ato-fato jurídico. Agora, para exercer a empresa, o empresário precisa do quê? Do estabelecimento empresarial. E o que é o estabelecimento empresarial? É um conjunto, um complexo de bens materiais e imateriais que o empresário tem, a propriedade sobre eles, que faculta então que ele possa exercer a empresa. Daí é necessária a integralização do capital para formar esse complexo de bens que é o estabelecimento. A definição do estabelecimento está no artigo 1142 do Código Civil. É o complexo de bens. Olha só, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Então, se o estabelecimento é um complexo de bens e não só um lugar onde funciona um negócio, ele tem que natureza? A natureza de objeto de direito. Então, a teoria da empresa pode ser vista como um triângulo. Empresário, vértice superior, empresa e estabelecimento. O empresário é a pessoa, é o titular de direito, é o sujeito de direito, que exerce a empresa, que é a atividade, o ato, fato jurídico, por meio do estabelecimento, que tem natureza de objeto de direito. Então, essa é a essência da teoria da empresa, que está registrada nos artigos 966 e 1142 do Código Civil. Então, o que é a empresarialidade, que é o título da nossa aula? É a interação desses 3 elementos. O empresário, que realiza a empresa através do estabelecimento ou por meio do estabelecimento. Bem, então, fazendo uma recapitulação da nossa aula, o que nós vimos aqui? Vimos os princípios constitucionais da atividade econômica, não é? Vimos que é um complexo de princípios que está todo sistematizado através de legislação ordinária ou complementar para conferir efetividade a esses princípios. Vimos a classificação jurídica das atividades econômicas, não é? Aquelas que são regulares e irregulares, empresariais e não empresariais, coletivas ou individuais e rurais. E, por último, falamos dos elementos da empresarialidade, talvez o tópico mais importante dessa aula para tirar aquele senso comum equivocado que nós temos de que empresa ou é um lugar ou é uma pessoa. A empresa é a atividade econômica. O estabelecimento é um complexo de bens que geralmente é fixado num ponto, e nós vamos estudar futuramente, na próxima aula, que é o ponto comercial. E o empresário? O empresário é o maestro que coordena todos esses fatores de produção, exercendo uma atividade útil à sociedade e auferindo lucro com essa atividade. Então, obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula, nós vamos falar, então, de empresário individual e empresa individual de responsabilidade limitada. Até logo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.